Graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz. Graça e paz. Que alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor junto com os irmãos. Eu pretendo hoje concluir esse capítulo 4 falando sobre como superar a ansiedade. Foi esse o tema que a gente trabalhou e eu quero continuar aqui com os irmãos nessa noite. Convido a abrir as suas Bíblias no livro então de Filipenses, capítulo 4. Vamos ler apenas o versículo de número 13, que diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos todos juntos, mais uma vez? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, e te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor unja os meus lábios, que eu possa proclamar com verdade, com intrepidez a Tua palavra e que possamos sair daqui edificados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, quero aqui recapitular a minha introdução, porque trouxe alguns aspectos que definem o que é a ansiedade, o mal do nosso tempo. Falamos então que a ansiedade, segundo o Dr. Gary Collins, é um sentimento íntimo de apreensão, de mal-estar, de preocupação, de angústia e de medo, que ele é acompanhado de um despertar físico intenso. Então, nessa definição, a gente já classifica aquela ansiedade que é comum, que é natural a todo ser humano. Por exemplo, você se preocupa com a conta que tem que pagar, com os filhos. Isso é uma ansiedade natural, comum a todo ser humano. Mas quando nós estamos falando de um despertar físico intenso, a gente está falando daquelas pessoas que não conseguem mais dormir, pessoas que são perturbadas por sentimentos, por situações, e aí a gente chega já a um estágio de ansiedade que é prejudicial à vida humana. E a gente viu aqui, alguns meses atrás, de que hoje a ansiedade é a emoção oficial da nossa época. Mais de 19 milhões de brasileiros convivem com esse transtorno. Claro que esses dados que eu estou trazendo aqui da OMS, com a pandemia, vocês sabem que isso... Até porque os fatores que vão gerar a ansiedade, né, segundo o Dr. Gary Collins, ele vai dizer que é ameaças, conflitos, medos e necessidades. Por exemplo, ameaça, doenças. É uma ameaça para o ser humano. Então está aí a pandemia, e essa ameaça gera então um desconforto, gera então uma ansiedade, esse despertar físico intenso, né, e medo, que é outra coisa, que aí tem a questão do medo imaginário, né, as questões dos perigos que são imaginários. Existem perigos reais, mas aqueles que a gente vai fantasiando, vai criando, e isso vai acarretando cada vez mais, trazendo consequências de uma ansiedade mais doentia. As necessidades que não são satisfeitas, por exemplo, a gente está no Rio de Janeiro, você tem uma necessidade de segurança. E quando você olha para o caos do Rio de Janeiro, da violência, e você vê que essa necessidade não é satisfeita, isso gera um temor, gera às vezes até aquela ansiedade do pânico, né? Chega até a questão do pânico, o medo de sair, porque você se preocupa, você se antecipa. Na verdade, a ansiedade é essa antecipação, é a pré-ocupação. As consequências, né, desse nível de ansiedade, a gente já falou aqui que são reações físicas. A pessoa às vezes começa a suar, começa a tremer, essa inquietação, muitas vezes provoca até doenças mesmo, que a gente chama de psicossomáticas, e você tá nascendo manchas na pele, o que é? Caspa, feridas na cabeça, não? Gastrite. Então, várias doenças, e você vai investigando a causa. Às vezes é a ansiedade excessiva, esse nível de ansiedade que ultrapassa o comum, o natural da vida humana. E falamos, depois de trazer essa perspectiva do cenário que estamos vivendo, né, de ansiedade,
do mal que atinge o brasileiro, a todos nós, inclusive com a pandemia, e talvez você que está nos ouvindo hoje, talvez está tendo essas reações, não consegue dormir, está tendo insônia, está tendo alguns sinais no seu corpo, né, ou algumas reações psicológicas, ou até mesmo espirituais, que eu não disse aqui, das consequências, pessoas que não têm ânimo mais, você já não consegue se concentrar para ler a Bíblia e não quer ir até mesmo vir mais à igreja. Isso pode ser uma causa. No texto que nós lemos, falamos que Paulo, quando escreve aos Filipenses, né, considerado uma carta, as cartas da prisão, então Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Eu poderia falar isso, que tem algumas pessoas que têm uma maior inclinação para ansiedade, porque ela já é naturalmente ansiosa. A gente tem também dentro da personalidade, da questão de personalidade, de temperamento, naturalmente há pessoas que já têm uma inclinação para ser mais ansiosa, precisa cuidar muito mais. Existem as pessoas que têm aquela coisa mais devagar. Eu, por exemplo, eu sou mais devagar. Às vezes eu preciso do ansioso para às vezes me jogar um pouco para frente. E às vezes eu sou um canal de Deus para pegar aquele ansioso e falar assim, aquieta um pouco aí. E assim há o equilíbrio, até mesmo dentro de um trabalho, dentro da igreja. Então você vai percebendo isso dentro da comunidade. Tem aquela pessoa que é mais ansiosa e quer fazer, e o cuidado do ansioso às vezes mete os pés pelas mãos. Então, e aquele que às vezes é muito devagar. Então, a gente precisa um dos outros para trazer esse equilíbrio, trazer saúde, apesar das nossas personalidades diferentes. Eu acredito que Paulo era um desse que é ansioso por natureza, porque é o camarada que vai desbravando e vai avançando e vai fazendo. Ele não tem aqui, não espera um pouco, não tem esse negócio de espera um pouco, vamos para frente. Eu acredito nisso. Agora imagina um camarada que tem essa perspectiva, que tem essa característica já um pouco mais ansiosa e está na prisão, não pode fazer nada. Olha que situação. Está aprisionado, está ali confinado. Olha o que a pandemia faz com a gente, né? Coloca a gente, os ansiosos, os preocupados, né? As pessoas que têm essa dificuldade, coloca a gente em confinamento. E a gente precisa lidar com isso. E eu acredito, porque às vezes a gente se preocupa muito com... Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos, para que a igreja de Filipos não fique ansiosa. Tá, mas eu acredito que aquele que escreve é alguém que está passando por uma experiência com Deus, que Deus está tratando com ele, de que Deus está trabalhando no coração dele, naquele momento de confinamento, para ele, na prática, poder ensinar aqueles irmãos como superar essa ansiedade que pode trazer doença, né? Não a ansiedade normal de querer fazer as coisas, a obra de Deus, aquilo que eu já falei até aqui. Então, acredito nisso. Além de todas as pressões que Paulo e decepções que Paulo enfrentava, tudo isso colabora aí para Paulo administrar isso no seu coração. Nessa carta, a igreja de Filipenses também enfrentava dificuldades. Tanto é que no capítulo 1, versículo 28 a 30, Paulo orienta, olha, fique tranquilo dos opositores, você vai vencer, vamos em frente. Paulo orienta a igreja no meio dessa tensão. Apesar de todo aquele contexto de angústia que Paulo e também os filipenses estão vivendo, essa carta, já falei também anteriormente, ela é considerada a carta da alegria. Sugiro você ler novamente essa carta dos Filipenses e começar a destacar essas palavras de alegria, né, alegrai-vos, de exultação, e começa a grifar, e você vai perceber, vai ficar espantado que apesar de Paulo estar ali na prisão, essa é considerada a carta da alegria, porque Paulo fala muito de alegria, de paz em Deus. Ele se alegra em Deus, o apóstolo Paulo, apesar desse contexto, porque ele entende que recebe muita coisa de Deus através dos irmãos lá de Filipos. Ele é grato a isso.
E dessa forma a carta é um apelo então à unidade da igreja e também um apelo a manter essa mente saudável para lidar com a obra de Deus no tempo de crise. E claro, a nossa proposição foi de que nesse capítulo 4 a gente aprende com o apóstolo Paulo que em Cristo é possível superarmos essa ansiedade e termos uma vida de alegria e de paz. É possível. Por isso que eu disse que o versículo 13 que nós lemos é a chave. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo é possível superar a ansiedade e termos uma vida de alegria e paz. Mas falamos de algumas atitudes que precisamos tomar em Cristo para superarmos essa ansiedade e vivermos uma vida de alegria e de paz. Então, a partir do capítulo 4, no nosso último encontro, nós falamos de 3 atitudes fundamentais, que foi a primeira, de aprender a praticar o amor de Deus, dos versículos de 1 a 5. Na verdade, o que eu quis dizer falei sobre o perdão. Evode e Sintique estava com desentendimento e Paulo disse, olha, resolva esse desentendimento, porque a gente sabe o que traz amargura, o que traz ansiedade, falta desentendimento no relacionamento, falta de perdão pode gerar amargura e ansiedade. Então nós precisamos aprender a praticar o amor de Deus. Essa prática do amor vem através do perdão nos nossos relacionamentos. Segundo, nós falamos de aprender a confiar em Deus, versículos 6 e 7, quando o apóstolo diz para entregar, a confiar os seus problemas, as suas ansiedades a Deus em oração. Então, primeiro falamos de perdão, segundo falamos de oração. É na oração que nós conhecemos o nível de confiança de um indivíduo, quando ele entrega as suas preocupações, a sua ansiedade ao Senhor. E então, a paz de Deus inunda o nosso coração. Em terceiro lugar, falamos no nosso último encontro que precisamos aprender a pensar na perspectiva de Deus. Estamos falando aqui no versículo 8 de meditação. Então falamos de perdão, falamos de oração e falamos de meditação. Ocupar a nossa mente com coisas agradáveis, com coisas de Deus. Até porque algo que gera ansiedade nos nossos dias é porque a nossa mente está poluída com tantas informações. E isso traz uma ansiedade muito grande. Eu disse aqui até numa pesquisa do Augusto Cury, Dr. Augusto Cury, ele dizendo que muitas crianças hoje estão com a síndrome do pensamento acelerado e a gente acha que é uma criança superativa, mas na verdade ele diz que é excesso de informação. A criança hoje tem mais informação do que o imperador. E isso gera ansiedade. As crianças, você pode fazer uma pesquisa, um levantamento, e você vai ver assustadoramente as crianças com ansiedade, tendo esses distúrbios de ansiedade. Hoje, veremos então mais 3 atitudes que precisamos tomar para superarmos a ansiedade e vivermos uma vida de alegria e de paz. Então vamos lá? Em quarto lugar, para superarmos a ansiedade e vivermos uma vida de alegria e de paz, é de aprender a observar os servos de Deus. Veja comigo no versículo 9, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Acredito que Paulo aqui está falando de discipulado. Ele sempre que fundava uma igreja, ele trabalhava através do discipulado e formava líderes. E nesse processo de discipulado, há 2 perspectivas de ensino. Paulo ensinava o que a gente chama através do ensino formal. O que é o ensino formal? Sentar com um aluno, expor a palavra, expor a teologia e ter esse ensino mais formal. E há o que a gente chama, dentro do processo de discipulado, do ensino informal. O que é o ensino informal? É o discípulo acompanhando o mestre e observando as atitudes do mestre e aprendendo com o mestre na dinâmica do dia a dia.
Já disse um sábio que discipulado é você ter a poeira do seu mestre, né, nos seus pés. Ou seja, você anda tão próximo do seu mestre em observação que a poeira dos pés do seu mestre suja ali os seus pés. Então essa ideia de caminhar junto do ensino informal. Ele deixava então o ensinamento das Escrituras e também ensinava com o seu próprio modo de vida, nessas duas perspectivas de ensino. O apóstolo estava então ordenando a igreja de Filipos a praticar esses dois tipos de ensinamento. Aquilo que ele ensinou formalmente e aquilo que ele ensinou de maneira informal através da sua própria vida e exemplo. Nessa obediência da igreja, pratiquem, ponham em prática esses ensinamentos. O apóstolo Paulo diz o seguinte: e o Deus da paz estará com vocês, condicionando essa obediência, essa prática do ensino, a paz, ao Deus da paz que caminha contigo. Isso nos leva então a pensar que muitas vezes mergulhamos na ansiedade, nessa ansiedade frenética e nessa falta de paz na alma, porque muitas vezes temos dificuldade ou nos distraímos em praticar os ensinamentos bíblicos e também a imitar bons hábitos de nossos líderes, seja por negligência ou por arrogância. Acabamos sucumbindo diante de um mundo difícil, caótico. Negligência por não aplicarmos, a colocarmos em prática o que ouvimos da palavra de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes a gente sai, ouve a mensagem aqui no culto, e amanhã você pergunta o que foi falado, qual foi o versículo. Muitas pessoas não lembram mais do que foi falado, não sabem mais do que foi tratado, ou não memorizou alguma coisa para meditar naquele dia. O que eu posso colocar em prática na segunda-feira, amanhã, no meu dia a dia? Ou seja, de ter essa preocupação do exame das Escrituras e saber de que Deus está levantando homens e mulheres para estarem aqui pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus, para que você a coloque em prática, para você que põe em prática. Então negligenciamos a palavra de Deus, o ensinamento de Deus. Precisamos ter mais atenção. Ou arrogância, por não submetermos e imitarmos os mais experientes da fé. Ou, às vezes, um conselho, e eu uso aqui na minha ilustração, os adolescentes e jovens. E estou falando adolescentes e jovens porque eu tenho na minha casa adolescente. E eu sei que algumas pessoas aqui já tiveram adolescentes em casa, ou estão tendo, você que está me ouvindo. Você sabe que o adolescente é arrogante, ele não dá o braço a torcer para ouvir. Não estou falando de todos, tá? Eu estou falando de modo geral. E não é só adolescente, os seres humanos de forma geral. Eu estou dando um exemplo clássico que os adolescentes têm essa característica. O problema da arrogância é uma fase que se acham donos da verdade. Eu vejo minha filha em casa que o tempo todo quer discutir comigo. Parece que ela tem 70 anos, ela já passou por tudo na vida, e a gente fala as coisas, mas ela quer debater comigo. Eu falo: você quer debater comigo isso? Aceite o conselho, aceite o que eu estou falando. Então essa dificuldade em seguir um conselho, né, de pessoas mais experientes, essa arrogância então essa dificuldade de ouvir e obedecer os pais, os líderes, e até mesmo obedecer a Deus. Não só os adolescentes, mas todas as pessoas de forma geral. Somos exortados então para superarmos essa ansiedade a usar os ouvidos e a usar os olhos. Ouvir com mais sensibilidade a mensagem nos cultos e o aconselhamento do dia a dia, das pessoas meditando e aplicando essas verdades, esses conselhos à sua vida real. E vendo com objetividade os homens de Deus, as mulheres de Deus, os servos de Deus, na intenção de imitar os seus comportamentos, os bons hábitos
para que a gente possa imitar. Às vezes nós temos essa característica dos maus hábitos, a gente rapidinho a gente acaba acolhendo e praticando, não é verdade? Mas que dificuldade para a gente olhar, observar e dizer o seguinte: eu quero ser como o pastor Wilson Renato, eu quero caminhar. Eu sei que a gente tenta se esconder, não, que isso? Quem sou eu, né, pastor? A gente tem as nossas limitações. Nós não estamos falando de super-homens, super-mulheres aqui não, gente. E eu acredito que nós temos que imitar até mesmo essa condição de humildade do pastor, do líder, que sabe que é carne e osso, que também tem suas dificuldades, que também tem suas crises. Isso também é algo para ser observado e imitar. Dessa humildade e de reconhecer as nossas fraquezas, mas a nossa dependência em Deus. Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda. E então, observando comportamento, imitando, tendo atenção, sensibilidade na mensagem, nos cultos da palavra de Deus, colocando em prática, Paulo disse: o Deus dos pais vai estar contigo. Você quer vencer, superar isso? Esse mal que atinge a humanidade, brasileiro, que está aí muito mais forte com a pandemia? Você precisa praticar a palavra de Deus. Você precisa imitar os bons hábitos dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Ter um tutor, né? Ou ter um mentor. Como é difícil hoje, né? Ter dificuldade, que crise nós estamos vivendo. Essa pessoa que a gente fala assim: poxa, eu quero ser como fulano, né? Porque ela é um imitador de Jesus. Porque Paulo disse: ser depois meus imitadores. Referência. Acho que 1 Coríntios 11, né, que Paulo vai dizer isso: ser depois meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, nesse sentido, a quinta atitude para superarmos a ansiedade e vivermos uma vida de alegria e paz é de aprender a contentar-se com o que tem recebido de Deus. Versículo de 10 a 13. Diz assim: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Versículo 14. Paulo está dizendo que ele aprendeu, é um aprendizado, o segredo do contentamento, de estar contente em todas as circunstâncias. É um desafio, porque estar contente quando tudo vai bem, quando a conta está gorda, né, dispensa, quando tudo está favorecendo, isso é muito bom. Mas quando vem a pandemia, corta emprego, corta as finanças, e você passa aquela dificuldade, passa a depender das pessoas. Estava conversando com a pastora sobre essa coisa de aprender a depender de alguém, e começa a vir a aflição, começa a vir a angústia, as contas batendo a porta, e você, sem ter recursos para isso, você precisa ali aprender a depender de Deus e estar contente apesar das circunstâncias. Esses dias eu estava pregando para os adolescentes lá da PIB de São Gonçalo, né, na Semáforo. Tive o privilégio, primeira vez de pregar na Semáforo. E o texto era de Tiago, capítulo 1, quando Tiago fala assim: se alegrem pelo fato de passarem por diversas provações. Como que eu vou me alegrar se eu estou passando por provações, por privações?
É esse segredo do contento, estar contente em todas as circunstâncias. É isso que traz paz, irmãos. Porque o inverso disso, o contrário disso, é ansiedade. É angústia, é dificuldade, é viver infeliz. Então o segredo era que a confiança do apóstolo estava em Deus. Por isso o versículo 3, que o fortalecia para lidar com as coisas que ele não conseguia mudar. Porque tem coisas na vida que você não vai conseguir mudar. A ansiedade é o quê? A ansiedade é porque você está se preocupando que você quer mudar aquilo, mas é algo que você não tem condições de mudar. Então você precisa aprender a se contentar e a viver uma vida feliz, apesar daquilo que você não conseguiu mudar. É mais ou menos o que Deus disse para o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, quando ele estava vivendo uma aflição tão grande, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que tentava esbofetear, e Paulo fez campanha de oração, 7 semanas do milagre, vamos fazer a campanha de oração, porque Deus vai me dar vitória. Orou, e qual foi a resposta de Deus? Não, Senhor. Dorme com esse barulho, meu amigo. Graça te basta. A minha graça é suficiente. Você vai continuar com esse espinho, com o mensageiro te esbofeteando, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa aprender a, mesmo em meio às adversidades, a confiar, depender de mim, se alegrar em mim, porque a minha graça é suficiente para você. Gente, que isso aqui o Dr. Russell Shedd, eu estava lendo o comentário dele sobre esse texto, e ele considera isso aqui o centro, de todo esse capítulo. Esse segredo de se contentar com o que tem, essas circunstâncias. Como viver contente no meio da escassez provocado pela pandemia nos dias de hoje. Então podemos usar esse versículo dentro desse contexto. Porque quantas empresas têm? Posso todas as coisas que ele me fortalece, usando esse versículo, mas ele está dizendo, eu posso até passar no momento da escassez e a graça de Cristo me fortalecer. É isso que ele está dizendo. Eu posso vencer, eu posso superar essa ansiedade com Cristo. Com Ele que me fortalece. Quem será que ensinou isso a Paulo, irmãos? Claro que foi o Senhor Jesus. Eu lembrando aqui do episódio de Mateus, quando ele foi tentado. Jesus foi tentado a estar ansioso com, olha, eu te darei tudo isso, olha, você pode se lançar daqui de maneira espetacular, os anjos vão te acudir. Ou seja, tentando antecipar, trazendo ansiedade no coração de Jesus. Olha, transforme aqui os pães, você está com fome. E sempre na palavra, mostrando, eu estou satisfeito com o momento, com esse momento. Há tempo para tudo. O meu tempo não é esse. Jesus ali traz essa lição. Ou talvez o Salmo 23, que muitas vezes interpretamos o versículo 1 de maneira equivocada, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente acha que nada me faltará, então tudo que eu quiser eu vou ter. A ideia do Salmo não é essa. A ideia é, de nada terei falta. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. A NVI ela já traz essa interpretação, para justamente não ter esse equívoco de achar que tudo que eu quiser eu vou ter. O Senhor é meu pastor, tudo que eu quiser. Alguns teólogos aí da prosperidade vão usar distorcendo e pegando essa veia. Tá aí, o Senhor é teu pastor, tudo que você quiser você vai conquistar, Deus vai te dar vitória. Mas ele está dizendo, o Senhor é meu pastor, e se Ele é meu pastor, de nada terei falta. Isso significa que você pode não ter ou conquistar aquilo que deseja, mas isso não vai trazer ansiedade, decepção, angústia e infelicidade ao seu coração. Sabe por quê? Porque você tem tudo o que você precisa. Você tem o pastor Jesus Cristo. Amém. Se Ele é o seu pastor, nada, você não precisa de mais nada. Você está satisfeito. Você está satisfeito. Você está feliz. Mesmo se a circunstância for complicada e difícil.
mas o Senhor é o seu pastor. O ser humano pós-moderno, e aí o contraponto disso, né? Dessa viver contente, contentamento. O ser humano pós-moderno, ele se ilude com o que se vê e ele se frustra por não ter. É o que a gente chama da geração consumista. Implacáveis consumidores. O mundo pós-moderno, hoje que nós estamos vivendo, ele foi preparado para você consumir. Quer ver um exemplo? Sei lá, algumas décadas aí, os mais experientes vão lembrar que você comprava uma televisão e aquela televisão durava, sei lá, a vida toda quase, né? Hoje você compra uma televisão para durar um ano, daqui a pouco você tem que trocar. E outra coisa, não adianta consertar, porque você vai para o conserto, é quase o preço da televisão. Aí você tem que fazer o quê? Descarta. E consome mais. Então, a própria configuração do sistema econômico é para você consumir cada vez mais. Só que o problema é que essa geração de consumidores, isso não fica só nas questões das coisas. Isso acaba desembocando nos relacionamentos. Você quer consumir pessoas. E por isso, descarta pessoas. Por exemplo, casamento, relacionamento. Acabou esse negócio de durar a vida toda. Acabou, não deu certo, tem outra. Descarta. A mesma lógica do consumo das coisas a gente traz para o relacionamento com as pessoas. Consumo, descarte. Consumo, descarte. Mas não fica por aí. A gente traz isso para as questões religiosas. Porque nós consumimos o culto. Por isso que tem muitos desigrejados. Ah, eu não gostei do louvor aqui da igreja, mas tem um louvor bom lá na outra igreja. Aí ele vai lá, mas a palavra de lá é ruim. Aí ele sai para cá e para lá. Ele vai. Verdade. Vai consumindo o culto. Não há prestação de culto, não há mais uma entrega. Ele é um consumidor. Ele é um consumidor de Deus. Ele consome não só o culto, mas ele consome Deus. Aquilo que Deus, ele coloca tudo na conta de Deus. Se ele não conquistou alguma coisa, é culpa de Deus. Deus precisa satisfazer. Deus é como um gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada e fala, eu quero fazer 3 pedidos. E você faz, e Deus precisa atender às exigências do consumidor. E se Deus não atender ali às exigências desse consumidor, ele abandona Deus. Como uma vez eu vi uma pessoa próxima de mim, que ela estava caminhando no Evangelho, eu estava estranhando essa pessoa, se ela realmente estava convertida e tal. E aí, depois de um tempo, veio a prova, que ela disse o seguinte, eu saí da igreja, fui para uma outra religião, não vou falar aqui, porque Deus não me deu aquilo que eu queria. E lá na outra religião, é aquela coisa de traga a pessoa amada em uma semana, é aquela disputa de quem oferece o melhor serviço mais rápido, né? É mais ou menos essa lógica. E achando que Deus era esse gênio da lâmpada de que poderia atender esse consumidor a qualquer momento. E eu vi isso e eu falei, é a geração. Então somos esses consumidores. E isso traz o quê? Uma geração insatisfeita, insaciável. Nada vai saciar essa geração. Então, contentamento no contexto de hoje, meu irmão. Agora deixa eu dizer uma coisa. Se você não aprender a se contentar o que Deus tem dado a você, certamente a ansiedade, esse mal vai entrar e vai fazer arruaça na sua vida. Não tem jeito. É isso, gente, é isso que eu falo para meus alunos lá. Quando Paulo fala assim, não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis. Aí a gente acha assim, pastor, o mundo está entrando na igreja porque o irmão fulano botou uma tatuagem. O irmão fulano botou um brinco. Cantaram uma música secular. O mundo está entrando na igreja. Irmãos, eu não estou dizendo que se isso é certo ou errado. Eu não estou entrando nessa questão. O que eu estou querendo dizer é que a gente se preocupa nessas coisas e a gente acaba engolindo o camelo. Às vezes temos uma prática de um consumismo, de uma vida
insatisfeita, desses valores que são carnais e mundanos, está na igreja e nós estamos preocupados com essas coisas, dizendo que é o mundo. Isso é mundo, sistema que se opõe a Deus, que te afasta de Deus e que faz você adoecer. E essa doença da alma faz você se afastar dos caminhos do Senhor. É isso. Eu estava trazendo aqui um exemplo dessa ideia de insaciável, né, do ser moderno, daquela dona de casa que fala assim: meu amor, eu preciso comprar um sofá. Não, só vou ficar feliz aqui em casa e comprar um sofá. E aí, todo custo, o marido vai lá e compra o sofá. Ah, que bom, que bonito o sofá. Mas ela fala assim: mas ainda não estou legal. Tem que ter o tapete para combinar. Ah, o tapete, eu vou ficar feliz se tiver o tapete. E aí, aquele famoso tapete. Ah, mas a cortina, se tivesse uma cortina aqui dessa cor, ia ficar perfeito e eu estou feliz, vou ficar feliz com essa cortina. Aí compra a cortina. Ah, mas essas paredes, né, já estão desgastadas e a gente precisa. E vai embora. Ah, tem que trocar essa casa. Não que essas coisas, isso é pecado, não. Eu estou falando que se a gente perceber a motivação, é essa coisa de não estar satisfeito, sabe? Eu não estou falando aqui que você não deva ter ambição na vida. Ah, você é acomodado, estou satisfeito. Não, você precisa ter ambição, mas cuidado. Tem que ter esse equilíbrio. Só que o equilíbrio, né, como dizia um amigo, o equilíbrio é o fio da navalha. Equilíbrio é difícil. Equilíbrio é fio da navalha, ou seja, qualquer coisa você pode escambar ali e se perder. Se você quer superar a ansiedade, precisa aprender a viver contente em todas as circunstâncias. Não estamos falando que não devemos ter ambições, melhoras, né, de vida, mas de aprender a se alegrar em Deus pelo que Ele tem nos dado e parar de reclamar por aquilo que não temos conseguido conquistar. Viva uma vida de simplicidade e de dependência a Deus, e Ele te guardará dessa ansiedade. Em Deus, que nos fortalece, podemos superar esse mal. É nele, somente nele. Dependência, é isso que precisamos para viver contente em todas as circunstâncias. A sexta e última atitude para superarmos a ansiedade e vivermos uma vida de alegria e paz é de aprender a cultivar a gratidão em Deus. Versículo 14 a 20 diz o seguinte. Vou ler só alguns aqui para a gente ganhar tempo, não precisar ler tudo. Versículo 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente, versículo 18, suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O apóstolo Paulo já tinha falado lá no versículo 6, né, desse mesmo capítulo, que a gente deveria entregar as nossas ansiedades, né, em oração e com gratidão, com ações de graça. Não sei se você vai lembrar, se você olhar lá no versículo 6, com gratidão, com ação de graça. Porque uma das coisas que nos livra ou nos guarda dessa ansiedade doentia é esse sentimento de sempre nutrir esse sentimento, essa atitude de gratidão com aquilo que você tem recebido, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Em meio a grandes tribulações, Paulo tem essa capacidade de focar não só em seu drama, naquilo que estava vivendo, no seu confinamento, mas em como Deus tinha sido bondoso e provedor na hora dessa angústia, na hora dessas dificuldades. O apóstolo, ele reconhece que a ajuda dos irmãos lá de Filipos eram as providências de Deus, e ele nutre assim esse sentimento de gratidão no coração para com aqueles irmãos, com Epafrodito e com aqueles irmãos ali de Filipos. Irmãos, a ingratidão, ela gera amargura e ansiedade.
Eu conheço algumas pessoas que são ingratas. Porque, na verdade, eu estava pensando sobre a ingratidão. A ingratidão, ela trabalha muito com pessoas egoístas e individualistas, que é a outra marca da pós-modernidade. Pessoas individualistas e egoístas, que pensam apenas nas suas coisas. E se ela pensa só nela, se ela está vivendo uma dificuldade, ela não quer saber se alguém ajudou, se ela teve alguma coisa boa. Não, ela está focada porque o problema está atingindo a vida dela e ela reclama com Deus, ela reclama com as pessoas, porque ela está focada só nela. Ela não consegue ver o bem. Está me vendo a memória aqui, o Jeremias, não sei se eu vou acertar, que veio agora na minha mente, 17, quando ele faz a comparação, bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, né, e dá o fruto, né, aquela coisa. Mas maldito é o homem que confia em si mesmo, que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, porque será como a tamargueira do deserto, e não verá quando vier o bem. Uma vez já preguei sobre isso, tamargueira, no dicionário diz assim, uma árvore do deserto, né, específica do deserto, de aspecto, eu achei interessante essa definição, de aspecto sombrio. E Jeremias está comparando aquele que confia em si mesmo, aquele que senta que é egoísta, individualista, que será como a tamargueira, que ele não sente quando vem o bem, ele não percebe, mas ele é amargo, ele é sombrio. A ansiedade toma conta, a amargura, a raiz de amargura brota, consome. E então, aquela pessoa acaba tendo também essa ingratidão que leva a essas consequências. Essas pessoas que pensam tanto nelas mesmas que se esquecem das ajudas, das pessoas, das contribuições, de tantas situações que ela experimenta. Eu tenho uma máxima que diz que o sol sem chuva cria desertos. Às vezes a gente está reclamando, né, do tempo nublado, da chuva, mas é necessário, nos dias chuvosos e nublados da vida, reconhecer que é a bondade de Deus, que é a graça de Deus. Isso é segredo de agradecer a Deus, de ser grato, mesmo nos momentos difíceis, de perceber isso, de que é graça de Deus também, mesmo no meio das dificuldades da vida. Essas pessoas não conseguem enxergar a provisão de Deus por intermédio de tantas pessoas e circunstâncias. Dessa forma, não agradece, não é grata. Irmãos, isso é uma coisa que eu constantemente eu tento praticar. Nutrir a gratidão. Vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo saí da PIB de São Gonçalo como missionário. Você acha que eu tive só momentos bons? Eu tive embates com a liderança, eu tive momentos difíceis na minha igreja. Mas no final disso tudo, eu saí e penso assim, cara, quanta coisa maravilhosa. Como Deus usou essa igreja, como Deus usou essas pessoas. Hoje eu sou quem sou, graças a Deus e por intermédio dessa igreja. Agora, se você se apegar, mas eu tive aquele problema, porque não fizeram isso, eu estou pensando no meu egoísmo, no meu individualismo. E como isso faz bem à nossa alma, quando a gente passa a focar em tantas outras coisas boas, que as pessoas foram usadas por Deus para me abençoar. E eu pretendo, apesar do contexto e das circunstâncias que eu venho a viver em determinados lugares, eu pretendo nutrir esse pensamento e esse sentimento de gratidão, porque isso faz bem à alma. Porque a ingratidão pode te levar à angústia, à ansiedade, à doença. Portanto, o sentimento de gratidão é o resultado do contentamento em Deus. A expressão da gratidão revela o nosso nível de contentamento. Se queres prevenir a ansiedade, seja sempre agradecido. Agradecido às pessoas, a Deus, é claro. Cultive esse sentimento, atitude em sua vida.
Não importa as circunstâncias que esteja vivendo, aprenda a ser grato, alegre diante de todas as circunstâncias, inclusive desse momento que você está vivendo. Talvez você esteja dizendo: pastor, você não sabe o que eu perdi nessa pandemia. Você não sabe da ansiedade que eu tenho, das contas que eu tenho para pagar. Irmãos, eu sei de tudo isso. Eu quero dizer que eu mesmo, aqui e agora, eu vivo a cada dia de um milagre. O que a gente prega aqui não é é algo que a gente precisa viver também, e a gente tem lutado para viver também, porque a gente tem experimentado o milagre de Deus a cada dia. Mas deixa eu dizer aqui, para concluir essa minha mensagem, é muito importante, porque a gente está falando assim: você precisa ter atitude, aprender a isso, né, os passos que eu dei aqui. Mas nós não vamos conquistar isso de maneira humanista, ou como coach evangelho: olha, você é o cara, você é a solução. Não que eu tenha nada contra coach não, tá? Eu gosto, já fiz cursos e tudo. Mas é aquela teologia que centra no homem. O homem é a solução dos seus próprios problemas. Não. Aqui, tudo isso que eu falei para vocês aqui, eu quero concluir com o próprio versículo 13. Eu posso todas as coisas, mas naquele que me fortalece. É só nele que você vai conseguir. É só em Cristo, é só na graça dele. Por isso, convido você a se quebrantar, porque é isso que a gente tem que fazer. Pastor, tantas coisas que o senhor falou aí, o que eu faço? De modo que me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, aí estou forte. É isso. E o que é fraco? Se quebrantado. Mas quando a gente está quebrantado, ele nos fortalece. A graça de Cristo que nos fortalece. Então que você possa orar hoje, como eu, e dizendo: Senhor, nós estamos rodeados de uma tensão social que é muito fácil sermos levados para essa ansiedade, para a depressão, para o pânico. Nós estamos muito próximos. E eu me quebrando, porque eu não consigo resolver isso da minha maneira, não. De maneira humanista, não é essa a proposta. Dos 6 passos do coach para você ter resultado, não é essa a ideia. A ideia aqui é o contrário: você é incapaz, nós somos incapazes. É o contrário. Mas o Deus que a gente serve, que a gente está quebrantado hoje pedindo, Ele pode nos fortalecer, nos dar graça. É isso. É Ele que traz a paz, a sua presença, o seu shalom. Pai amado, Pai bendito, te pedimos misericórdia, Senhor, porque somos frágeis, somos vasos de barro, somos seres humanos, ó Deus, suscetíveis a todos esses males, inclusive o mal desse tempo, essa ansiedade, desse mal-estar. Pessoas que ainda não decidiram entregar a sua vida a Jesus, mas hoje estão entregando as suas vidas a Jesus porque não conseguem dar conta da situação da sua vida, da sua mente perturbada, mas hoje estão entregando suas vidas a Jesus. E o Senhor é aquele que fortalece o nosso interior, é aquele que nos guia, na verdade, é aquele que nos traz a paz, uma paz que excede todo o entendimento, uma paz, ó Pai, que não pode ser decifrado ou explicado pela razão humana, porque é algo milagroso, é algo eterno, é algo que vem do Senhor. E é isso que queremos experimentar nessa noite, Pai, em nome de Jesus. É assim que pedimos e oramos, Senhor, humildemente, quebrantados, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.